Como é que foi para você, cara, o teu trabalho mental de... Primeira coisa, primeira pergunta, como é que você lidou mentalmente com isso? Porque acho que a maioria dos atletas, os profissionais, pessoas, enfim, o ser humano de uma forma geral, ele vê os desafios ou as grandes dificuldades da vida, que essa a gente vai dizer que é uma, como embarreamento e não como um obstáculo a ser transponível. Isso me parece que é um indicador não só de resultado na vida, como performance esportiva. Então, primeiro, como é que você lidou com isso mentalmente? E depois, qual foi o mecanismo que você fez para adaptar o teu treino para essa realidade? Porque aquilo que o Diego falou, você tem um campo de visão menor, a noção de profundidade muda, e numa modalidade striker, onde a distância é o que define quem ganha o jogo, algo que a gente já discutiu, inclusive, no nosso primeiro episódio aqui sobre distância, como que você conseguiu, então, primeiro, lidar com isso a nível mental, e depois como você conseguiu treinar e adaptar teu treino para continuar obtendo resultado? Pergunta boa, hein? Muito boa. Essa é a ideia. Eu tô curioso aqui também. Tô doido para saber. A primeira... Sempre que quando a gente tem um problema, e isso aconteceu comigo, a primeira coisa que a gente precisa entender, cara, é aceitar que isso está acontecendo. Aceitação. Então, exatamente, é aceitação. Então, assim, cara, teve um momento, nesse período que eu tomei a decisão ali e tal, de continuar no taekwondo, eu me questionava muito, cara, por que isso estava acontecendo comigo? Sabe, cara, lamentando mesmo. Eu fazia que eu falei, cara, por que todo mundo enxerga dos dois olhos e eu não enxergo? Por que só eu que sou assim? Por que isso tem que acontecer comigo? Entende, cara? Então, o primeiro ponto, velho, é eu mudar essa minha mentalidade. Eu tive que fazer isso. Eu mudar essa minha mentalidade e falar, cara, beleza. Não é o porquê que isso foi acontecer comigo. A questão é que aconteceu. Então, a partir de agora, como que eu tenho que lidar com isso para isso não interferir mais na minha vida? Entende? Então, o primeiro ponto foi esse. Foi eu aceitar que aquilo aconteceu. Não importa o porquê que aconteceu, mas aceitar que foi daquela forma e mudar a direção do meu pensamento. Uma visão um pouco estoica, se nós podemos falar assim. Sim, né? Com certeza. Que não é aceitar no nível de conformismo, né? Uhum. Mas aceitar no nível de compreender que aquela nova realidade e com isso tentar traçar novas estratégias com aquela realidade. Seria mais ou menos isso? Exato. E nesse... Pegando isso daí, cara, o fato de eu estar aceitando não significa que eu estava acertando meu adversário, né? Perfeito. Porque, cara, eu tava com um problema ali, né? Cara, eu tinha um problema que, pô, eu sentia... A galera que não é do taekwondo, ou só exemplificar, talvez a galera já tenha feito alguma luta aí, mas principalmente quem for faixa colorida, alguma coisa, se a gente assistir uns atletas um pouco mais inexperientes, a gente percebe, cara, que essa galera, ela vai chutar, acaba dando uma canelada, ela vai chutar e aí chuta na frente, então meio que sai aquele monte de coisa, um monte de técnica e acaba não saindo nada. Ninguém faz. Por isso faixa preta não gosta de lutar com colorida. Exatamente, porque o cara ele erra muito, ele chuta perna, ele chuta, enfim. Quando tudo isso aconteceu, eu me encontrei nessa situação. Eu sentia, cara, como se eu tivesse regredido, sei lá, 10 anos na minha carreira. Eu falei, cara, parece que eu sou faixa branca, eu não consigo acertar os caras. Eu tava numa distância, o cara me chutava, eu falava, aqui não pega. Eu ficava parado e pá, no meio da cara. Eu falei, meu Deus. E uma situação assim que às vezes, cara, eu levantava o braço, tá rindo o quê, cara? É que aqui não pega, me pega. Às vezes o cara chutava, eu levantava o braço, não vai chegar. Eu abaixava, tipo, tem situações tipo, de eu levantar o braço e abaixar o chute chegar, tá ligado? Então, assim, o cara tava vindo com o chute, eu falava, não, tá de boa. Pá, tomar chute. Então, eu me encontrava nessa situação. E quando eu parei, vamos usar a palavra aqui de vitimizar, quando eu parei de me vitimizar, tipo, ficar questionando o porquê e tal, eu comecei a pensar em como eu resolveria esse meu problema. Eu falei, cara, eu tô com um problema aqui que eu não tô mais acertando a galera e eu tô tomando um monte de ponto. Então, a primeira parada é essa. Eu não sabia, o Diego, como eu faria para resolver isso. Eu não tinha base científica, eu não fazia ideia, ninguém ao meu redor nunca tinha vivenciado algo parecido. Na minha cabeça, cara, vai ser tentativa e erro. Eu vou resolver essa porra. Então a pegada foi essa. E aí eu comecei a fazer umas loucuras, cara. Eu comecei a ir, treinava, né, de manhã e de tarde, junto com toda a equipe normal, o treino lá que a gente fazia. E à noite eu ficava para mais um treino. E aí eu treinava sozinho junto com a minha esposa, hoje, atualmente, minha esposa, né, com a minha namorada.
Então, pô, aí eu ficava para um terceiro treino e, cara, às vezes eu tampava meu olho esquerdo, que é o olho que eu enxergo, ficava pedindo ela para me chutar, e aí eu ia defendendo. Eu pedia ela para ficar fazendo movimentos, por exemplo, a gente usando a raquete, né? Qual é o público que a gente está conversando aqui, mano? Normalmente são atletas de taekwondo? Não, atletas de luta, de uma forma geral. Tá, atletas de lutas, beleza. Então, pô, tô indo para a manopla, estou movimentando aqui a manopla, pedi a ela para ficar movimentando a manopla de maneira aleatória. Não aleatória, é fixa, assim, o mesmo movimento. Como seria isso? É o mesmo movimento, então, tipo, para frente e para trás aqui, sem mudar tempo, sem mudar nada. E aí eu fixava um tempo exato ali e eu precisava acertar a raquete exatamente naquele tempo. Então, por exemplo, quando eu estivesse com o braço esticado, eu tinha que acertar a raquete. E eu mudava a minha distância. Então, pô, ficava um pouco mais para trás e aí ela vai ficar aqui. E aí eu acertar. Beleza. Quando eu tinha um número X lá de acertos que eu tinha estabelecido, eu mudava a distância e eu precisava acertar. Então, cara, eu fui criando alguns mecanismos no meio desse caminho para conseguir adaptar. E aí as coisas foram melhorando, né? Fui conseguindo corrigir e tal, então foi crescendo, foi evoluindo. Dentro do treino, cara, isso é uma parada porque eu acho que eu falei uma vez só, e isso nem foi para a internet ainda, isso vai daqui a pouco. Tinha uma parada que eu fazia que foi muito mental, assim, então, tipo, todas as vezes que eu chutava o meu adversário, eu chutava na frente, né? Isso acontecia muito, de errar a distância assim e passar na frente. Qual foi uma forma que eu adaptei? Se eu estava sentindo que eu estava chutando na frente desse meu adversário, eu criei na minha cabeça um novo certo, entende? Porque assim, quando eu olhava aquele cara, eu falei, pô, esse cara tá aqui, eu chutava, vazava. Eu meio que criei um bugzinho ali, um bug na minha cabeça, que eu preciso chutar para frente do certo. Um ponto futuro. Exatamente. Então, assim, se esse cara tá aqui, eu tenho que chutar um pouco mais para frente. Em uma distância que, teoricamente, eu erraria. Se eu chegasse dos dois olhos, né? Porque a minha profundidade, esse cara tá aqui. Se eu tô aqui, esse cara tá aqui. Só que, pelo fato de eu ter essa dificuldade com profundidade, esse cara não tava aqui, esse cara tava aqui. Então, na minha cabeça é o seguinte, se eu tô chutando na frente, eu vou passar a mirar todos os meus chutes um pouco mais para frente. Eu vou parar de errar. Então, eu comecei a trabalhar dessa forma. Todos os movimentos que eu ia fazer, eu mirava um pouco mais para frente. Eu mirava acertar o meu adversário com a canela, ao invés de acertar com o pé. No taekwondo a gente pontua com o pé. Então, eu mirava acertar o meu adversário com a canela. E isso, quando eu consegui compreender isso, cara, eu parei de errar esses movimentos, junto com o treino que eu fazia à noite, e aí eu juntei isso na minha preparação no dia a dia, né? Então, cara, eu acho que essas 3 situações, assim, foi o que fez o diferencial para mim. O primeiro, eu aceitar, então parar de me vitimizar. Então, isso com certeza foi a primeira parada, porque se eu não tivesse aceitado, parado de vitimizar, cara, eu teria uma boa desculpa para não ter resultado. Cara, pô, no meio do caminho, eu perdi a visão de um dos olhos, ou eu perderia, né? Então, pô, perdi a visão de um dos olhos. Cara, não consegui porque eu sou cego de um olho, pô. Não é uma boa desculpa? Pô, meu joelho machucou. Quem não tem um tio aí do futebol que, eu jogava muito quando era moleque e não fui profissional porque meu joelho machucou? Pô, é uma desculpa considerável ali, né? Desculpa que eu digo, não é um bom motivo. É um álibi, isso, né? é um bom motivo para poder falar para as pessoas. Enfim. Só que ainda assim esse cara não foi profissional. Então, por mais que ele tinha um bom motivo, alguém foi lá e pegou a vaga dele. Com esse motivo ou não, alguém foi lá e pegou. Foi profissional no lugar dele, né? Então, o primeiro ponto foi esse, foi eu parar de vitimizar. Falei, ok, cara, tem um problema. O segundo ponto foi esse, cara, foi entender que eu precisava encontrar um caminho para resolver o meu problema, e o próximo, porque se esses dois aqui não faz sentido, se esse aqui não tiver, que é realmente conseguir resolver esse problema.